Shalom Adonai, a vocês que estão conosco nesta manhã. Muito bom tê-lo nesse momento tão especial. Nós estamos no estudo da palavra do nosso bom Deus, que possamos fazer a nossa escola bíblica dominical de uma forma diferente, de uma forma pela qual sempre temos dito que o desejo era estarmos juntos, no mesmo lugar, nos abraçando, nos beijando, mas devido à nossa quarentena, não é possível. Precisamos ficar em casa, resguardar-nos para uma saúde melhor no futuro, não só nossa, mas também dos nossos amigos e entes queridos. Mas sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco nessa live, né? Aí pela rede social, pelas redes sociais, você também que nos acompanha pelo Facebook, que Deus te abençoe ricamente. Nós temos um pequeno tempo de espaço para estarmos juntos, então que você possa estar aí dando um ok, vendo como que está aí o áudio chegando até você, ainda que você não possa perguntar pessoalmente, mas você possa perguntar aí de uma forma virtual, dizendo, olha, concordo, não concordo, porque hoje nós vamos ter um estudo, tentarmos ter um diálogo entre nós aqui e vocês aí, aonde vocês estão. Deus abençoe até onde esse momento está chegando. Mas quero mandar um abraço especial à nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Ubiratã, aos seus membros. Eu sou o pastor Nilson, que vos falo nesta manhã. Quero mandar um abraço também ao Anderson, que sempre tem nos ajudado, lá da Igreja Presbiteriana de Mamoré. Um grande abraço ao seu pastor também, Anderson, e também lá na Inglaterra. Com certeza tem alguém nos acompanhando. Aonde você está sintonizado conosco, um grande abraço do fundo do nosso coração. E para nós darmos início ao nosso estudo nesta manhã, eu quero fazer uma oração com você, por você e pelo nosso país. Aonde você está aí agora? Você possa também estar chamando os nossos amigos, irmãos, avisando o pessoal que você conhece, olha, começou uma live da Igreja Presbiteriana de Ubiratã e o assunto é muito bom, o assunto é muito interessante a respeito do Apocalipse, algo que nós temos vivido muito nesta época. Mas nós vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Deus, em nome de Jesus, olha para nós agora nesse momento, olha para a vida dos nossos irmãos que estão conosco online, para que eles também sejam abençoados, ó Deus, e edificados, como também nós, para a glória do Teu nome. É que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero que você abra comigo a palavra do nosso bom Deus, lá no livro do Apocalipse. A título de informação de todos vocês que nos acompanham, nós estamos tendo uma série expositiva no livro do Apocalipse. Só para você ter uma ideia, nós estamos entrando agora, em 2020, no terceiro ano, olha só, hein? No terceiro ano em que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. É isso mesmo, já é o terceiro ano. E nós estamos no capítulo 16 e ainda não terminamos ele. Devido a esta questão da quarentena, de não podermos estar juntos na igreja, nós estamos no capítulo 16. Para vocês verem o quanto o livro do Apocalipse ele é riquíssimo, aonde nos traz fantásticas lições. E se você puder perguntar aos membros da minha comunidade, vocês vão dizer que eles têm aprendido muito sobre o Apocalipse. Aqueles que estão nos acompanhando aí, dá um ok. Se isso não é verdade, pode escrever aí um amém, confirmando o que eu tenho dito. Nisso, então, o texto que eu vou ler com vocês hoje, que é a base do nosso estudo, está no Apocalipse capítulo 6. Nós já pregamos sobre esse texto, mas nesta manhã eu quero me deter sobre o que tem acontecido na atualidade. Então abre aí a palavra do nosso bom Deus, ou use o seu smartphone, não tem problema com relação a isso, mas preste atenção, é Apocalipse capítulo 6. E como base, antes da nossa leitura, eu coloquei aqui no fundo, se você conseguir observar, quero dizer que a ideia não foi minha, foi de um amigo nosso, pastor,
Muito obrigado, pastor Marcos, me convidou ontem a participar de uma live, mas não foi possível, e ele trouxe esse tema, e eu disse, posso usar? Ele pode. Então, coronavírus, se você conseguir ler aí, juízo ou alerta de Deus. É o que nós estamos vivendo na atualidade, não é uma pandemia a respeito do coronavírus, onde todos nós estamos em casa, não podemos estar aglomerado. Então, essa é uma pergunta que eu quero fazer ao seu coração e quero trazer a resposta dela no final do nosso estudo, para que você possa acompanhar. Vou repetir, coronavírus, juízo ou alerta de Deus? O que será que representa esse momento do Covid-19? Pensando então nesse assunto, nessa pergunta, eu quero tomar como base então o nosso texto de Apocalipse, capítulo 6, apenas o versículo 7º e 8º. Depois eu darei um pano de fundo sobre o capítulo 6, todo ele, para que nós possamos entender melhor. Acompanhe comigo, você que está aí, o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 7º e o versículo 8º. O versículo 7º nos diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto livro, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. 8º, e olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, presta atenção agora, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Eu quero dar um tema a esse texto que ele envolveu todo o Apocalipse do capítulo 6. O nosso tema é ação no céu, presta atenção, efeito na terra. Eu vou repetir, uma ação no céu tendo um efeito na terra. Você já deve ter ouvido falar de Isaac Newton, aquele que descobriu a terceira lei de Isaac Newton. E ele disse o seguinte, que toda ação, ela tem uma reação. E você e eu temos que concordar com ele, que toda a ação, ela vai trazer, num determinado momento, uma reação. Quando eu penso na ação e na reação, eu penso aquilo que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, lá nos versículos 7º e 8º, quando ele afirma dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E aí ele vai dizendo, aquele que semeia para o Espírito, colhe a eternidade, mas aquele que semeia para a carne, vai destruir, vai colher destruição, vai colher morte e tantos infortúnios que podem acontecer. Então eu concordo com Isaac Newton, mas antes dele ter esta frase, toda ação tem uma reação, eu preciso olhar para as Escrituras que diz a mesma coisa. Toda ação tem uma reação. E da onde acontece a ação? A ação acontece justamente no céu. É lá que tem todo o agir, o mover, o governo, a direção de Deus em favor da terra. Acompanhe comigo o contexto do capítulo 6. Se você olhar os versículos 1º e os versículos 2º, nós vamos encontrar que tem um outro cavalo. E a cor desse cavalo é branco. E aí eu denominei então como uma tragédia da perseguição. A perseguição em todos os sentidos, naqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. É certo que nós não vivemos um contexto de perseguição. Talvez o nosso contexto de perseguição seja no campo das ideias, das leis dos nossos governantes, mas pensemos um pouco fora do nosso país, no Egito, no mundo árabe, onde as pessoas que professam Jesus são
perseguidos. Então, creio que ali é a tragédia da perseguição, no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 3 e no versículo 4, nós temos um outro cavalo. Ele vai dizer que é o cavalo vermelho, que eu qualifico como a tragédia da morte. Porque ali ele mostra uma espada, não uma espada de guerra, mas uma espada do cutelo, aquela da faca, me permita assim contextualizar, aonde as pessoas dentro da sociedade, aonde elas vivem, umas matam as outras. E se você pensar um pouquinho no nosso contexto, é o que tem acontecido. As pessoas têm se matado, têm tirado a vida por qualquer coisa, porque as pessoas perdem a paciência. Pense também agora comigo no versículo 5 e no versículo 6, onde nos apresenta um outro cavalo, o cavalo preto, aonde eu denominei como a tragédia da opressão. Ali ele vai mostrar a respeito do dinheiro, da compra, onde as pessoas sofrem para adquirir o alimento. E se você pensar um pouquinho a respeito como anda a nossa sociedade, a respeito da distribuição de renda per capita, se você pensar um pouquinho comigo também sobre a distribuição do alimento, ela não chega de uma forma igualitária, melhor dizendo, a todos nós. Há uma distribuição errônea, mas não só na questão da distribuição, mas também a questão da própria fome que muitas pessoas passam. Então, eu denomino esse cavalo preto como o cavalo da opressão, aonde o mundo tem sofrido. Aonde você deve ter acompanhado que em 1985, aquele ex-cantor popular conhecido Michael Jackson, ele criou um grupo de amigos, compositores e músicos e cantaram aquela música We Are the World, aonde dizia assim: nós somos a solução, nós somos o mundo. Aonde eles arrecadaram milhões e milhões de alimentos para a África. Mas infelizmente ainda nossos irmãos ainda sofrem de miséria e de fome. Agora, entrando no nosso texto que nós lemos nesta manhã, que é o versículo 7º e o versículo 8º. Nós temos um cavalo, e aqui eu autodenomino de a tragédia da dor. É isso que eu coloco aqui, a tragédia da dor. Se você olhar o versículo 7º, você vai ver que tem um cavalo. E a cor desse cavalo é amarelo. E tem alguém no céu que dá ordem a esse cavalo e ao seu cavaleiro, dizendo: vem, vem. E ele ouviu a voz de quem comanda, de quem manda. E o livro do Apocalipse, todo ele mostra a figura da centralidade de Deus, governando a história e regendo o universo, com um único propósito: para um final glorioso e redentor em Cristo Jesus. Mas observem vocês então que o versículo 7º ele está dizendo que tem um cavalo e um cavaleiro. E o versículo 8º diz que a cor desse cavalo era amarelo. E ele tinha nome, me permita dizer, nome e sobrenome. Se você olhar novamente o versículo 8º, ele diz: eis um cavalo amarelo e o inferno, eis um cavalo, amarelo, que ele diz, sendo este chamado morte. Mas algo o acompanhava também, diz ele, e o inferno o estava seguindo. Interessante que esta ideia da morte, a morte ela requer o corpo, o físico, mas o inferno ela requer a alma. O que ele está mostrando aqui é que a ação no céu tem uma reação agora na terra. Ou seja, é dado sim, dar autoridade ao adversário. Mas lembrando que esta autoridade é dada por Deus, porque o único que tem poder é o próprio Deus. Ninguém mais tem poder. Um bom exemplo disso é a história de Jó, que você conhece muito bem. Você deve lembrar que Deus deu autoridade a Satanás para tocar na vida de Jó. E tocou porque Deus
deu autoridade. Eu gosto de João Calvino quando ele diz assim que o nosso adversário, Satanás e os seus anjos, eles são como um cão feroz, amarrado numa corrente, numa coleira, amarrado numa corrente, e eles vão agir até um limite, até onde Deus determinar. E é o que está acontecendo aqui agora. Deus deu ordem a esses anjos, morte e inferno, para agir agora dentro de um propósito. E a pergunta então a ser respondida nesse momento é sobre a tragédia da morte, aonde foi dada a autoridade para agir. Acompanhe comigo aí para você entender um pouquinho. Primeiro, foi dado autoridade para agir pela morte da espada. Olhem para o texto, versículo 8, quando ele diz assim, que a autoridade foi dada sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Esta já não é uma espada que foi dito anteriormente de um cutelo, mas aqui é uma espada maior, aonde representa o campo de guerra, de batalha. E quando nós olhamos um contexto bíblico, é o que nós mais vemos. Por exemplo, Davi e os seus soldados, um contexto de guerra, Davi com Golias, o povo de Israel para conquistar a terra prometida, era um contexto de guerras, de conflitos. Em muitos desses conflitos, o povo não tinha força, não tinha ânimo, os seus adversários estavam subjugando-os, mas Deus sempre agia em favor do seu povo. Então, era uma espada representando a guerra. Mas pensemos um pouquinho agora em nós. Talvez João tivesse a ideia dessa época de Davi e do povo de Israel. Mas como é um texto de Apocalipse que mostra também o seu futuro, penso que João estaria mostrando não exatamente o que eu vou citar para vocês, mas aquilo que acontece no decorrer da história. Pense um pouquinho comigo na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no período de 1914 a 1918, onde milhares de pessoas foram mortas. Pense também um pouquinho comigo na Segunda Guerra Mundial, onde nações se envolveram, foi um período de 1929 a 1945. Milhões de pessoas morreram. Pense um pouquinho também num contexto de países mais próximos a nós, por exemplo, o Brasil e o Paraguai, onde tiveram também conflitos, onde o Brasil guerreou com o Paraguai no período de 1864 a 1870. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o contexto de guerras, ele sempre existiu e sempre vai existir, na nossa história. Existiu no contexto de João, existiu no passado, existe no presente e vai existir ainda, porque isso faz parte da ação de Deus no céu e tem uma reação na terra, é a autoridade de Deus. Deus está dando então esta autoridade para ver acontecer as guerras militares. Pense um pouquinho na Rússia, nos Estados Unidos, na Coreia do Norte, onde países guerreiam. Mas pense um pouquinho também num contexto menor, guerras civis. Pense na Síria, onde tempos atrás nós tivemos ali um conflito, justamente porque crianças picharam um muro com uma frase e um grupo se sentiu ofendido, e em 2011 explode então aquela guerra civil. Mas se você está acompanhando comigo, você há de lembrar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Tempos atrás, antes dessa pandemia, você sabe que o Rio de Janeiro era uma cidade sem lei. Conflitos, uma guerra civil. Tudo isso vai caminhando de uma forma nacional, de uma forma regional, de uma forma mundial. Então, é o agir de Deus. E aí eu lembro de um texto de Zacarias, você que está me acompanhando aí, Zacarias 14:13, quando diz assim: a mão de cada homem se levantará para ofender o seu próximo. Então não se assuste, é o que tem acontecido na atualidade. E ainda vai acontecer. Uma segunda ideia que o texto nos mostra também nessa tragédia da dor, se no primeiro momento é pela morte da espada, agora é pela fome. Olha o resultado
que ele está dizendo, né? A quarta parte da terra para matar a espada pela fome. Não só pela espada, mas também agora pela fome. Penso que aqui agora cabe uma ideia daquilo que até já citamos um pouco anteriormente. A morte das pessoas acontece pela fome. Talvez nós não acompanhamos de uma forma bem clara. Talvez na sua casa, você que me ouve, o alimento está sobejando. Você até joga fora muitas coisas, fica lá na geladeira, talvez 1, 2, 3 dias, e você não quer mais saber daquilo. Para nós o alimento é algo fácil de se ter, basta ir no mercado. Mas pense um pouquinho no sertão nordestino, onde devido à escassez da chuva, claro, as pessoas passam fome, têm miséria. Pensem também um pouquinho na África, como eu já disse, onde milhares de pessoas morrem por causa da fome. Até citei anteriormente aquela canção We Are the World, onde diz, nós somos o mundo. As pessoas lutam para conseguir ter o alimento. Mas pense também um pouquinho comigo o que tem acontecido. Se você fizer uma pequena pesquisa aí no Google, você vai descobrir e vai ficar de boca aberta, queixo caído, como se diz. Como que isso acontece? Olha, eu fiz uma pequena pesquisa aqui quando diz assim que a fome não é só a falta da produção para os mais de 7 bilhões de habitantes. Na verdade, tem alimento que até demais. O problema é a deficiência na distribuição do alimento. O problema é o desperdício do alimento. Então, nós precisamos entender que a fome também causa morte de milhares e milhares de pessoas no mundo. Mas também o texto nos ensina, você que chegou agora conosco aí, nós estamos em Apocalipse, capítulo 6, falando sobre a ação de Deus no céu e a reação disso na terra. O Apocalipse capítulo 6, versículo 7, e agora o versículo 8 ainda, ele disse, no primeiro momento é pela espada, no segundo momento é pela fome, no terceiro momento o agir agora é com a mortandade. Esta mortandade tem a ver com pestes, doenças. Talvez a gente entre um pouquinho naquilo que é o nosso assunto nesta manhã, até mesmo a respeito do coronavírus, juízo ou alerta de Deus. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre esta mortandade, sobre epidemias, sobre pestes bubônicas que já aconteceram no Antigo Testamento, aconteceram no passado, aconteceram no presente e vão acontecer ainda no futuro. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês. Gripe suína. Aconteceu no México no final de 2009. Milhares e milhares de pessoas morreram a respeito disso. O que dizer então da tuberculose nos anos de 1850 a 1950, onde quase 1 bilhão de pessoas foram mortas? Pense um pouquinho também sobre a gripe espanhola, onde 50 milhões de pessoas perderam a vida. Você consegue compreender que o coronavírus não é algo novo, mas é algo que vem também dentro da ação de Deus no céu e a reação na terra. O que pensar então da febre amarela também na Etiópia, matando mais de 30 mil pessoas? Olha só. O que dizer então da AIDS? Também uma doença na nossa geração, muitos já ouviram falar, que contagiou e matou milhões, diz a Organização da Saúde Mundial, que mais de 20 milhões já morreram em decorrência. E por que não lembrar de algo bem comum no nosso contexto, a dengue? Estamos preocupados com o coronavírus, sim, mas lembre-se também que tem a dengue. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que pela morte da dengue, isso a nível mundial, mais de 1,5 milhão de pessoas já morreram. A nível nacional, no Brasil, um pouco mais de 750 mortes por causa da dengue.
Você consegue compreender que o que está acontecendo não é algo novo na atualidade. As doenças acontecem porque o próprio Deus rege a história. Ele deu autoridade ao adversário a agir. Mas o mesmo Deus que dá autoridade é o mesmo Deus que cuida, protege e fortalece o seu povo. Eu li uma pesquisa de 2013, olha só, de 2013, já faz um tempinho, onde a ONU relatou o seguinte, que apontou que 70% das novas doenças em humanos tiveram origem em animais. Olha só, hein? 70% das novas doenças tiveram origem de animais. E há uma pesquisa aí que diz um assunto que provavelmente o coronavírus tenha vindo de um marisco ali do porto da China. Então, não é algo novo. Falta talvez a nós estarmos um pouco mais antenados, um pouco mais atentos àquilo que acontece na vida social com aquilo que é a palavra de Deus, sempre nos alertando. Eu volto depois para concluir sobre esse assunto. Então, o autor está dizendo pela mortandade, pestes, doenças, que talvez não tomem uma dimensão maior. Mas ele diz em último lugar que, no versículo 8º, que pelas feras do campo também há mortes. Olha o que ele diz, e por meio das feras da terra. Talvez o apóstolo João estivesse pensando justamente no seu contexto, onde inúmeros irmãos da igreja primitiva foram lançados na arena. E lá na arena eles foram devorados por leões. Talvez ele estivesse pensando ali. Mas nós não podemos pensar só um contexto da época da escrita da carta. Precisamos pensar também num contexto de toda a caminhada da história. Eu sei que você e eu que me ouve nesta manhã não somos jogados em arenas, mas você há de concordar que há milhões e milhões de pessoas que morrem por causa de infecções ou picadas de animais. Deixe-me dar uma estatística também que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que 125 mil pessoas já morreram, olha, picadas de serpentes venenosas. 125 mil pessoas. No Brasil, o nosso Ministério de Saúde diz que 19 mil a 22 mil incidentes por ano por causa de animais. E desses que são picados, 85 a 100 óbitos diários. O que dizer também de outros animais que, se você pesquisar, né, que acontecem as desgraças e mortes por feras de campos. Olha só o que ele diz. Ele diz que justamente há mortes por elefantes, também matam pessoas, também tubarões, hipopótamos e tigres. Isso às vezes não vem à mídia, à sociedade, mas existe. E isso está acontecendo no dia a dia, bem perto de você, bem perto de nós. E você que está me acompanhando, você que entrou agora também na nossa live, você há de concordar que você conhece alguém que morreu, talvez no passado, por uma picada de um escorpião ou qualquer outro inseto ou animal. Bom, penso eu que no nosso estudo, ainda que você tenha desejo de perguntar, e não é possível, né? Mas faça aí a sua pergunta virtualmente. Eu quero estar concluindo, né, essa ideia da tragédia da dor, que é o cavalo amarelo, onde foi colocado pela morte, onde foi colocado pela fome, a mortandade a respeito das pestes e doenças, a respeito também pelas feras do campo. Eu quero concluir relembrando o nosso tema: ação no céu, efeito na terra. Ficou muito bem claro isso para todos nós. E eu quero deixar 3 palavras ao seu coração e responder esta pergunta: coronavírus, juízo ou alerta de Deus? As 3 palavras que eu preciso deixar ao seu coração são estas: os sinais dos tempos. Veja bem, os sinais dos tempos são para trazer a nós um alerta de Deus. Um alerta de Deus. Coronavírus, ele é ao mesmo tempo um juízo parcial de Deus,
porque de uma certa forma Deus está fazendo parcialmente o seu juízo. Lembram daquilo que aconteceu no Egito? Ali foi o juízo de Deus, mas ele não foi universal. Ele foi local, ele foi parcial, mas Deus libertou e sustentou o seu povo. Então o coronavírus, ao mesmo tempo que ele é um juízo, ele é, acima de tudo, um alerta de Deus. Ele é um alerta de Deus. C.S. Lewis disse que o sofrimento na vida humana é o megafone de Deus a um coração duro. Então o coronavírus ele serve como um sofrimento, aonde está trazendo essa pandemia a todos nós, aonde traz uma desestrutura na economia do mundo, os grandes líderes, as grandes potências se tornam como papel, não tem força, não tem ânimo. Então ele é um alerta também, um alerta ao mundo de que haverá um juízo maior ainda, que é a vinda de Cristo Jesus. Esta é a segunda palavra que eu deixo ao seu coração. Os sinais dos tempos pedem uma decisão por Cristo. Então, ao mesmo tempo que os sinais estão aí alertando, pede também uma decisão para você que me ouve nesta manhã na nossa escola dominical, no nosso estudo. Para você que vai nos ouvir também, uma decisão por Cristo. Eu sei que nesta época as pessoas pensam muito em Deus, as pessoas dizem que têm uma fé, as pessoas dizem que amam a Deus, mas veja bem, não é uma religião X ou Y, não é a nossa crendice naquilo que nós cremos ou naquilo que nós achamos que é certo, não. O que na verdade ele está ensinando que é uma decisão por Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é a solução de que garante a nossa vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele está dando um alerta a todos nós por meio de sinais, não só esse do coronavírus na atualidade, outros sinais ainda virão que haverá um juízo de Deus. E nesse juízo pleno, você e eu precisamos estar preparados. Por isso que Isaías 55 vai dizer no versículo 6º, hoje é o tempo de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas eu quero trazer a última palavra ao seu coração. Os sinais do tempo requer vigilância. Os sinais dos tempos, o que tem acontecido? Requer de nós uma vigilância constante. Você que é cristão, você que ama Deus em Cristo Jesus, Ele requer de você também uma vigilância. Ele serve também como um alerta para você e para mim. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes se apega somente a essa terra. A gente só faz planos para esta vida. Aqui eu caso, aqui eu vou criar os meus filhos, aqui eu estou, aqui eu vou ser rico, aqui eu vou ser isso. E sem perceber, o nosso coração se apega aqui. E a nossa mente esquece de olhar para o céu. Deus então está dizendo assim, olha, desperta você que é servo a um dia do juízo final. E aí você precisa ver como está a sua vida, como está o seu coração, como está o seu comportamento. Creio, você que me ouve nesta manhã, para a gente finalizar essa questão, esse estudo, a ação no céu e uma reação na terra, que o coronavírus, ele é um alerta de Deus. Ele é um sinal. E quero dizer também algo que tudo que tem acontecido e ainda vai acontecer não é para dizer agora vem o final do tempo, agora Jesus estava voltando. Não, ele é apenas um alerta para dizer que Jesus há de voltar. Mateus 24 diz que nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas precisa ficar um alerta a todos nós. A frase de William Hendricks, ele diz o seguinte, há desgraças que a igreja, veja bem, deve sofrer junto com o mundo, com as pessoas, pela simples razão da igreja estar no mundo. Então nós, igreja, não estamos isentos de passarmos por todo tipo de intempéries na vida, porque é aqui, no mundo, que nós estamos ainda. Lembro de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, quando Jesus disse assim, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde.
E os guardar ali não é nos isentar das lutas, da dor e passar, mas é guardar a nossa alma, firmes e fortes em Cristo Jesus. Que o bom Deus te abençoe e que você possa curtir aí, dar um ok, se esse estudo trouxe uma luz ao seu coração. Deus te abençoe e nós vamos orar, finalizando esse momento. Deus, olha para os nossos ouvintes, abençoa aqueles que participaram conosco do nosso estudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Quero convidar você a estar conosco hoje à noite, às 19 horas também, teremos uma live. Às 19 horas nós teremos esse momento da palavra do nosso bom Deus, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe você.